Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. E hoje, um episódio muito especial. Você tem que assistir até o final, porque a gente está com uma convidada aqui super especial, entende tudo do direito do trabalho. Vai falar com vocês sobre as novidades, NR1, vai falar sobre um pouquinho de protocolo de gênero, vai falar de clube de livro, nós vamos falar muita coisa aqui. E é um prazer receber a doutora Monique Kozlowski, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda. A doutora Monique já é nossa parceira, já veio aqui em palestra, já veio aqui em outras oportunidades no curso, já participou junto com o diretório em eventos na nossa casa e está voltando aqui. Não podia deixar de vir a brilhantar o nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? E espero estar à altura aqui do seu podcast para a gente fazer esse bate-papo hoje. Com certeza. Assim, hoje, nesse nosso podcast, ele é um podcast para os nossos alunos e para os advogados da nossa região, principalmente, de todo o Brasil, lógico, nós estamos digital, mas também para os advogados da nossa região. E vamos caminhar aí no direito do trabalho, que é a sua área, você que domina isso aí melhor do que ninguém, trazendo um pouquinho dessas novidades, né? A gente tem algumas coisas novas aí, igual a NR1 é uma delas, não é verdade? É verdade, a NR1 já era para estar em vigor, mas teve uma prorrogação. A previsão inicial agora é no mês de maio, a sua vigência. Se não tiver nenhuma intercorrência aí da vigência, ela começa. A NR1, na verdade, ele já vem tratar um assunto que já estava disposto de forma espaçadas nas próprias NRs. Por exemplo, na NR 17, que trata de ergonomia, já vinha a divisão ergonomia física, organizacional e cognitiva. Só que ninguém nunca deu, vamos dizer assim, balela para cognitiva e organizacional. Todo mundo só fala na física, que é aquela biomecânica de postura, posições, Sim. Iluminação. E já tinha previsão da cognitiva, que são os métodos de trabalho, a avaliação, comportamento organizacional da empresa, que são as metas. E aí começou a perceber que a gente não adianta mais ficar naquela tríade de risco de agente químico, físico e biológico, que depois foi acrescentado o risco da doença do trabalho e do acidente de trabalho, sem tratar do risco psicossocial, que vem dentro da NR1 como obrigatória, que na verdade já estava lá na 17 e já está esparso também na 37, que é a da plataforma de petróleo, que a gente pode utilizar como referência em razão do espaço confinado. Começou a se perceber que havia um desgaste maior psicológico daquele trabalhador, como jornada exaustiva, falha na comunicação e os próprios assédios, sejam ele moral ou sexual. Então, a gente já tinha uma previsão meio que espalhada, aí vem a NR1 e fala, olha, empresa, agora você vai ter que mapear através do PGR o risco psicossocial. E como se mapeia esse risco psicossocial, né? E aí eu acho que é importante a gente comentar que as empresas vão ter que fazer um estudo mesmo para poder verificar qual que é o seu fator de risco dentro desse risco psicossocial e dar a resposta efetiva. Então a gente fica muito preocupado com esses kits prontos que vêm aí na internet, que isso de repente não vai te livrar de uma fiscalização e de uma eventual multa. Ele vai te condenar mais rápido. Porque se você compra um kit para uma empresa que, de repente, o risco dela é exaustão física porque tem muitas horas extras, e você não faz hora extra, por exemplo, esse risco não serve para você. Então, por isso que precisa de um estudo detalhado e de preferência com uma equipe multidisciplinar, que aí é o engenheiro do trabalho, o próprio médico do trabalho, os próprios psicólogos, que vão ter que atuar dessa forma preventiva e de forma cíclica também, porque o risco, todo gerenciamento de risco, seja ele químico, físico, biológico, ele tem que ser constante, porque na verdade o que a lei quer de forma principal é a eliminação desse risco. Só que muitas empresas não têm como eliminar esse risco de forma total, então a empresa tem que fazer pelo menos o controle e tentar minimizar com EPI. E aí é fácil quando você está dentro do agente químico, físico e biológico. É verdade. Aí se você me pergunta qual é a EPI por risco psicossocial, né? Aí você fica vendido, porque na verdade é muito individual a questão do risco psicossocial, e a empresa tem que ter ciência que ela não vai cuidar da saúde individual, ela vai ter que tratar da saúde coletiva no local de trabalho, gestão de liderança,
né, que tem muito problema, questões. Quando faz o admissional, muitas vezes a empresa faz um admissional precário e que não percebe que aquele trabalhador já tem algumas doenças, inclusive doenças que afetam essa taxa do risco psicossocial, que é a depressão, transtorno de ansiedade, a própria... a síndrome de burnout. Então, na verdade, o que eu acho que as empresas vão ter que ter um cuidado maior? Enquanto receber uns tipos de atestado nesse sentido, né, fazer uma própria investigação interna para ver se esse adoecimento ele é somente individual daquele trabalhador específico, em razão de N motivos de vida pessoais, ou se é um problema que está relacionado direta ou indiretamente, que aí na justiça a gente fala nexo positivo com o trabalho ou de concausa com esse trabalho. E eu acho que se as empresas encararem isso como uma virada de chave, elas ganham muito, porque hoje em processos, por exemplo, que vem se discutindo a própria síndrome de burnout, o que a empresa tem de mapeamento de risco hoje dentro da área dela? Nada. Então, ela meio que joga no escuro com toda a documentação de adoecimento do reclamante. Agora, quando ela faz gerenciamento de risco, ela mesma vai conseguir ter um arsenal para fazer a contraprova que provavelmente esse adoecimento não tem lastro direto com esse trabalho. Eu acho que isso que é a grande virada de chave da NR1. Nossa, você falou muita coisa que me abriu várias coisas na cabeça aqui para te perguntar. Muitas portas que eu tenho dúvida nesse tema. Primeiro é justamente essa questão, assim, NR1, então o objetivo é ser um gerenciador de risco. Um EPI da saúde mental. Já que a gente não tem um EPI físico, é como se fosse um EPI, fazer um gerenciamento de risco para conseguir minimizar esses riscos dentro do ambiente de trabalho. E aí você me trouxe um ponto importante. É um gerenciamento coletivo. Não individual. E cíclico. Nós sabemos, por exemplo, a atendente de telemarketing. Nós sabemos que eles têm um risco acentuado. Então, a empresa tem que ter medidas para poder fazer essa prevenção, minimizar esses danos. Então, seria isso. Seria isso, né? Os 3 focos principais da fiscalização nesse primeiro ano de vigência são os operadores de telemarketing, os bancários e os profissionais da área de saúde. Os típicos que são os mais afetados. A maior, né, afetação de risco da saúde mental, vamos dizer assim, né? E, na realidade, eu acho que isso é um passo importante dessa própria conscientização de sociedade, porque isso é dado estatístico. Hoje nós tivemos um crescimento de afastamento por esses motivos em 61% no INSS de afastamento, e a grande maioria está com recorte de gênero, são mulheres com idade proativa de 41 anos. Nossa. Então, a gente começa a observar que talvez pelo fato da mulher ficar com esse dever de cuidado que é tão invisibilizado, ela acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. E se você olhar, por exemplo, o pessoal da saúde, quando eu falo saúde, o primeiro foco, por exemplo, de burnout em estudo, foi o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Se você pega o estudo, quase que 80% dessa profissão são mulheres dentro da área de enfermagem. Então, já tem uma sinalização, não posso dizer uma certeza, uma sinalização de recorte de gênero do burnout, que é o que afeta esse risco psicossocial do público feminino. E eu acho que isso se deve à questão da dupla, da tripla, da quarta jornada de trabalho, desse trabalho. Lógico, o dever de cuidado deveria ser compartilhado, né? Porque o direito a cuidar, ser cuidado e autocuidado, né? E aí a gente até brinca que tem uma pesquisa que diz que as mulheres gastam hoje, as mulheres que trabalham, além do trabalho normal, oficial, dentro do ambiente doméstico, 21,3 horas semanais trabalhando com afazeres domésticos. E aí abrange tudo, casa, criança, né, apoio escolar. E os homens, quando participam, 11,7. Então, até Bicho Han fala muito sobre isso em Sociedade do Cansaço,
aquele livrinho que ele ficou muito famoso, que ele fala sobre que mulher cansada, né, romantizaram a mulher cansada, e que, na verdade, uma mulher cansada é apenas uma sobrevivente, e que descansar hoje virou um ato revolucionário nessa sociedade de performance, porque antes a gente tinha uma sociedade meio que de produção e de organização. Então, era muito separado o tempo que era do trabalho e o tempo que era de casa. Sim. E agora, em razão da pandemia que acelerou o home office, vamos dizer assim, cada vez mais nós levamos atividades do trabalho para casa. Então, meio que não consegue mais separar os horários que efetivamente você está trabalhando ou não. Então, com isso, faz que essa sociedade você tem que performar, né? E aí vira aquela autocobrança. Sim. E aí acaba que você começa a entrar nesse ciclo de não desconexão, né? O que a gente enfrenta aí com essas pessoas adoecidas. E isso para a mulher, então, porque assim, a mulher, quando ela tinha essa divisão do trabalho de casa para o trabalho, já era extremamente pesada, agora levar o trabalho para casa junto com o trabalho de casa. Exatamente, e é interessante quando ele fala, porque muita gente acha que essas ideias dessas doenças neurais seriam pelo excesso da negatividade, né? Você está depressivo, você está mal, você está down, e ele fala, não, pelo contrário, o que está adoecendo agora é o excesso de positivo. Sim. Você pega as redes sociais, nunca a pessoa posta o sofrimento, ela sempre posta a felicidade, a melhor viagem, a melhor roupa, o melhor prato que ela vai se alimentar. Então, na verdade, você cria um mundo de ilusão, onde, né, o belo, o bonito, o irreal passa a ser a regra, né? Então você não se adequa a essa regra, então você começa a performar mais, e aí você não tem nenhum explorador que está te explorando, você é o autoexplorado, ele fala isso no livro, porque você mesmo se cobra essa performance 24 horas de produzir mais e melhor para chegar nesses bens de consumo, né? Então, acho que é bem interessante, ele fala isso, tanto sociedade de consumo, quanto sociedade paliativa, e também num livro recente que eu li dele, que fala da topologia da violência. Eu achei bem interessante esse livro, que ele fala que nós agora somos vítimas e agressores ao mesmo tempo, e é exatamente isso dentro dessa sociedade de performance. Nossa, muito interessante isso que você falou. E assim, nas redes sociais, se mesmo que você não siga alguém que tá sempre ali mostrando uma vida de luxo, uma vida de glamour, mesmo que você siga pessoas normais, se você tiver 1000 seguidores e cada um deles postar durante uma vez por mês algum lugar legal que eles estão, parece que todo mundo tá fazendo isso, né? E só você não tá, que você não tem só você tá acesso. trabalhando, e aí você fica trabalhando cada vez mais para chegar um dia de ter aquilo, no fim das contas tá arriscado nunca ter, né? E ainda desenvolver alguma doença, um burnout, alguma depressão. Nossa, eu tenho, acho que 22 seguidores. Porque eu não fico seguindo, só sigo o que é interessante ali. Agora, uma questão que me chamou a atenção também na sua fala, e é um ponto muito interessante, porque vem uma norma nova, né, vem uma diretriz nova, e para o empresário, no primeiro momento, pode soar ali, poxa, mais um negócio para eu fazer, né? Mais uma coisa para eu me adequar. Só que o que você falou é muito interessante, porque se fizer direito, pode servir como meio de proteção para o próprio empresário. Exatamente, eles não estão conseguindo enxergar. Eu brinco, como eu já estou um pouquinho antiga na Justiça do Trabalho, eu já vivi de tudo. Na década de 70, tinha restrição contra pra gente, quanto foi a sua posse? Foi 2003. Aí, 23 anos 23 de anos. magistratura. Aí o que acontece? Tinha uma restrição, falava que todo acidente de trabalho, a culpa era do empregado. Empregador não tinha culpa de nada. Depois foi a perda auditiva. Falaram que não tinha jeito, que as máquinas eram barulhentas. É assim mesmo? E é assim mesmo. Então, quem trabalha num ambiente de ruído vai ter a hipocosia, que é a perda auditiva. Então, já vivemos isso também na década de 80. Na década de 90, foi as doenças ortomoleculares, a Ler-Dort, que ficou mais conhecida de todas essas, falando que não tinha jeito, porque é a posição. Se o camarada descarrega caminhão, então ele vai ter a lesão. Se ele sobe escada, ele vai ter lesão. E se ele faz uma atividade física em casa, particular, ou faz um esporte, ele vai ter essa lesão. E aí a gente já viu que não, que dá para fazer um mapeamento, tem lesões que são do trabalho e outras que não. Lógico, através de perícia médica, devidamente comprovada.
Mas a gente já escutou esse discurso. Sim. E agora o discurso, a bola da vez, é o risco psicossocial, que ele não tem como gerir, não tem como dimensionar, porque, na verdade, é um problema individual. Não, o problema da empresa ele é coletivo. E como que ela gera esse risco psicossocial? Fazendo um mapeamento. A área dela, primeiro, tem foco inicial de risco? Ela cumpre as diretrizes básicas das outras NRs? Depois, como que ela trata a liderança? Porque o que eu vejo na justiça muitas vezes é a própria empresa desconhece o que acontece, vamos dizer assim, no seu quintal. Ou seja, eu brinco que o sócio só vai afundando na cadeira, porque quando ele vai ouvindo um relato, falando, não é possível, essa empresa não é minha. Em outro lugar. Não, em outro lugar. Porque eu até entendo, porque às vezes você está tão preocupado em manter a empresa ativa, sobrevivendo, em razão de N crises que a gente vem enfrentando, ele não consegue parar para olhar a equipe. E muitas vezes, e aí quase 80% acontece na liderança. Então, quando você institui um programa de ANR1, provavelmente você vai fazer um monitoramento, você vai botar um canal de denúncia, aí o pessoal fala assim, mas isso é muito caro, ouvidoria, sistema de saque, compliance. Aí eu brinco com meus alunos, eu falo, mas vocês não sabem fazer compliance caseiro? Tem vários compliance caseiros, basta você botar uma pessoa com um termo de responsabilidade que ela não pode divulgar, um e-mail anônimo que ela lê, ela filtra e leva a quem pode tomar responsabilidade na empresa e tenta corrigir essa questão. Então, na verdade, eu acho que a NR1 ela vem com uma virada de chave. O empregador tem mais a ganhar até do que o próprio empregado se ele fizer um bom gerenciamento de risco. E hoje eu vejo uma dificuldade, assim, a justiça do trabalho não é muito minha praia, mas mais o direito de família. Mas eu vejo em julgados, no que a gente estuda, uma dificuldade do empregador de conseguir, num caso de doença emocional, de comprovar que tá tudo certo com o ambiente de trabalho. Às vezes acontece de um funcionário, de um empregado, ele adquirir alguma doença emocional, assim como ele poderia adquirir alguma doença física, motora, sem estar vinculado ao ambiente de trabalho. Só que quando é físico, é mais fácil a gente comprovar. Poxa, teve um machucado no pé e ele trabalha sentado. É diferente. Agora, teve uma doença emocional, como que você provar que não aconteceu isso no ambiente de trabalho? Então, se você está de acordo com a NR1, você implementa o monitoramento, é mais um meio de prova para você conseguir provar que, assim, a sua parte você está fazendo. Você está fazendo. Agora, a gente precisa evoluir, não sei como que a gente vai evoluir isso na justiça, em meios de prova também. Na hora que for apresentar a defesa, você vai trazer um mapeamento de risco e o próprio programa implementado. E se houver, teve uma denúncia na ouvidoria, ou no canal de denúncia, ou no compliance caseiro, você demonstrar que você fez, apurou e resolveu. Resolveu esse tipo de problema, seja ele qual for. Se for jornada extensiva, se for problema de liderança, se for assédio, se for discriminações, e assim vai. Eu acho que só tem a ganhar. Vira um registro. Vira um registro. Porque às vezes acaba resolvendo na informalidade, hoje sem a NR1, e o empregador não tem aquilo ali para levar. E quando o empregado faz um afastamento, por exemplo, o burnout, até na Previdência, porque hoje é considerado uma doença equiparada ao acidente de trabalho, ou ele leva um atestado, e a gente sabe que o CID hoje, o paciente, vamos dizer assim, tem que autorizar o CID, muitas vezes ele nem investiga por que o empregado está afastado. Sim. E, de repente, seria interessante, não estou falando para ele não receber o atestado, pelo contrário, o atestado é válido, ele vai abonar. Mas isso entra dentro do gerenciamento de risco, que ele pode fazer até conjugado com o plano de organização da saúde da empresa, que é o PCMSO. Então, ele vai conjugar o gerenciamento de risco psicossocial com o resultado de saúde dele. Então, ele vai ter um acesso melhor, porque ele vai fazer uma investigação com o médico da empresa, por que esse empregado está afastado, o que aconteceu, se é realmente do trabalho, e muitas vezes o próprio empregado vai declarar que é totalmente fato estranho ao ambiente laboral. Então, isso evita demandas futuras a esse título. Agora, em matéria de evitar também demandas futuras, aí você trouxe outro ponto que aí me preocupou sobre a NR1, que é sobre o exame admissional. O exame admissional hoje a gente sabe que infelizmente, assim, são poucas empresas que fazem um admissional completo, vamos dizer assim, né?
que, na verdade, eu acho que o grande ponto é esse. Para qualquer tipo de doença, não é só do risco psicossocial, né? Porque muitas vezes o empregado já tem uma doença ou degenerativa, né, ou uma doença pré-existente, e a admissional dele está apto. Então, se você faz um admissional de apto, obviamente, qualquer doença que ele adquirir posteriormente, já nasce uma presunção relativa, que pode ser lidida com prova contrário, que ele adquiriu dano ao ambiente laboral, porque você falou que ele está totalmente apto. Só que a gente sabe que esse apto é muito superficial na prática. Isso que teria que ter um aprimoramento, fazer um exame admissional melhor. Lógico, também eu entendo que a gente também não é tão ingênuo e achar que o empregado vai falar, não, eu estou doente, eu tenho problema de coluna, eu estou depressivo. Não, ninguém vai ser tão honesto. Mas eu acho que tem coisas que ele não vai poder negar. Tipo assim, você já fez cirurgia, aqueles questionários padrões, já fez cirurgia, né? Tem algum problema de saúde? Usa alguma medicação? Então, essas coisas que eu acho que vão ter que começar a ser implementadas dentro do exame admissional para fazer um admissional melhor para esse gerenciamento de risco. E é isso que eu fico na dúvida, se a gente vai conseguir. Primeiro, conseguir fazer um admissional que consiga identificar essa pré-existência de alguma doença Provavelmente emocional. não vai conseguir, mas aí o empregado vai apresentar um atestado ou um afastamento, aí o próprio médico que fez o admissional vai chamá-lo e falar, tô achando estranho, como é que você já pode estar adoecido por risco psicossocial, que seriam as doenças, né, depressão, transtorno, se você tem 15, 20 dias de casa, você passou no admissional e não falou que estava tratando, não falou de medicação, tá estranho isso daqui, né? E aí a pessoa vai acabar ter que fazer um aditivo do admissional, então acho que é mais uma prova da empresa do controle de risco. E aí é difícil a gente conseguir essa caracterização, mas aí vem uma outra dúvida minha. Se a gente conseguir, vamos botar que consiga fazer um admissional completo e consiga fazer essa identificação de uma pré-existência de uma doença emocional, psicoemocional, será que isso não pode virar um ponto discriminatório da admissão? Porque como é algo um pouco imprevisível, né? Pois ela vai ter que manter esse funcionário mesmo afastado na Previdência. Não, mas estou falando antes, na admissão. Né? A gente consegue identificar que tem um risco, se a pessoa já vem com uma pré-existência de um risco psicoemocional, será que não vai acontecer uma discriminação? Isso pode acontecer. Isso daí pode acontecer com qualquer doença, né? Não só com risco social. A pessoa traz uma tomografia ou traz uma ressonância dizendo que ela tem um problema de coluna, por exemplo, e de repente ele vai fazer um serviço de esforço, provavelmente a empresa não vai contratar. Isso acho que o risco que todo mundo corre. Lógico, não é isso que a gente defende. Eu acho que não é por aí. Até porque a empresa, ela também pode ser que ele tenha uma doença pré-existente e, com isso, ele admitindo, tendo essa documentação, já aconteceu várias vezes, chega na prova pericial, o médico faz novo exame no trabalhador e fala, não, seu estado não evoluiu nada, você está do mesmo jeito da admissão. Então, se está do mesmo jeito de admissão, a empresa não causou o seu problema, a sua doença ocupacional, nem tampouco houve agravamento, que seria com causa. Então, para mim, é mais um fator de proteção, mesmo que ela contrate, entendeu? Agora, o problema é, a pessoa no admissional está com esse problema de coluna, vamos pegar a coluna, porque a gente fala o risco psicossocial, fica meio abstrato, mas é a mesma coisa. Você fala que ela está apta, que ela não tem nada. E aí ele Uma semana depois, está com uns anos depois, ele trabalhando, 10, 15 anos na empresa, descarregando, por exemplo, caminhão, ele apresenta a lesão. Vai para a perícia, o perito olha, mas no admissional não tinha nada, está apto. Então, não é nem com causa anexo positivo. Então, é um risco que ela corre. E o fato dela admitir pessoas com um tipo de doença degenerativa não quer dizer nada, entendeu? Eu acho que é até uma segurança para ela se ela constatar na admissão. Legal. E aproveitando, então, desviando já para o nosso outro tema e aproveitando o gancho desse tema, e na defesa dessa empresa, né, nós falamos aqui da dupla jornada da mulher, da sobrecarga de trabalho, e se na defesa dessa empresa vier justamente isso,
Ah, não, essa doença psicoemocional veio por conta da carga de trabalho em casa, é por conta da condição de mulher. Tem alguma proteção isso na Justiça do Trabalho? Porque, na verdade, hoje a gente tem a possibilidade, desde 2023, obrigatório o protocolo de gênero. Né? O protocolo de gênero, ele vem, em primeiro lugar, para trazer força à palavra da vítima, porque muitas vezes a gente sabe que, dependendo do tipo de lesão, é muito difícil a comprovação, como, por exemplo, o assédio sexual. Né? Ninguém faz hoje em dia sabendo que é um crime tipificado na lei penal de forma escancarada. Geralmente eles são feitos de forma velada, escondida, sem testemunha, né? Feito de forma a não ser percebido, né? E aí a palavra da vítima, que seria da mulher, teria força ou quase um status de testemunha, e bem como a inversão do ônus da prova. Então, num caso de uma mulher, por exemplo, que sofre um assédio sexual e vá para a Justiça do Trabalho com uma doença de risco psicossocial, que também já tem estudos, que dependendo do assédio sexual, se for constante e reiterado, e o assédio moral, inclusive, pode desencadear a síndrome de burnout, ela consegue fazer com que a empresa que tem que comprovar que o ambiente é sadio, e não que ela adoeceu dentro do ambiente de trabalho. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento com a questão do protocolo, e o protocolo ele é utilizado de forma geral. Como que o protocolo é utilizado? Dei um exemplo, o assédio sexual, lembrando que o assédio sexual, a participação hoje do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo, inclusive na instrução, porque anteriormente o MP costumava só fazer um parecer final nos processos. Hoje, se ele não participar, gera nulidade total, inclusive, do feito. A questão do próprio assédio moral. Mães com filho com deficiência, a gente pode aplicar o protocolo de gênero, porque ela tem direito à redução da jornada de trabalho, e ela não vai ter que fazer compensação de horas, nem receber menos por trabalhar menos horas. Se a empresa permitir o home office, ela tem direito, na preferência, de passar para o home office com esse filho, lógico, com um laudo, vendo o grau de necessidade da criança, o percentual é diferenciado de acordo com o nível, né, dessa questão. Nós temos as discriminações estéticas também que aplica o protocolo, né, a questão da própria gordofobia, a gente tem aplicado o protocolo, o caso precursor foi o das aeromoças que não contratavam aeromoças obesas, e a gente já, né, a Justiça do Trabalho já ultrapassou essa questão. Há muita discriminação com mulheres também, que vem do norte e nordeste, por incrível que pareça, e com isso há também a discriminação por xenofobia. Outra questão que a gente aplica assim, em hipótese de protocolo é a mulher trans, né? A gente aplica o protocolo de gênero, e também com a questão do próprio nome social, né, daquela mulher trans, que ela tem o direito de utilizar dentro do ambiente laboral, independente de ter mudança de sexo ou não, independente dela ter o registro, que seria apenas a autodeclaração. Então, esses são os casos principais, e eu sou um pouco isolada, e eu aplico também o protocolo de gênero e síndrome de burnout, mas eu sou um pouco isolada. Por que eu aplico na síndrome de burnout? Porque eu entendo que tem recorte de gênero. Né? Quem mais adoece por burnout hoje, isso é pesquisa da própria Previdência, são as mulheres. Eu acho também por causa dessa sobrecarga. E é importante mencionar que nem sempre dá um nexo positivo. Muitas vezes é com causa, ou seja, no ambiente de trabalho só houve, para a gente ficar na moda, um gatilho, mas na verdade um agravamento daquele estado emocional que já tem N problemas que fez desenvolver essa doença do trabalho. E na aplicação desse protocolo de gênero, além da inversão do ônus da prova, que já é um benefício muito importante, e essa força na palavra da vítima, tem alguma coisa que precisa mudar nesse processo, algum comportamento dos advogados, a forma de conduzir? Eu acho que tem que mudar muito, porque hoje o STJ, isso na sua área, na área de família, você deve saber mais que eu, uma pesquisa recente que eu até estou estudando, ele fala da responsabilização pessoal do advogado nas defesas que tem um protocolo de gênero, porque muitas vezes as defesas, elas retroalimentam o preconceito, a discriminação e a misoginia. Nossa, na família a gente vê muito. Vê muito. E o caso precursor lá do STJ, que esse estudo é do direito de família, não é do direito de trabalho, mas nós estamos utilizando como referência,
foi as questões de reconhecimento de paternidade. Porque há mais de 30 anos a gente tem um exame muito específico, é o DNA, então você não precisa fazer qualquer descrição daquela mulher quanto aos seus atos sexuais, né? E vinham as defesas muito pesadas, Sim. tipo essa mulher é promíscua, essa mulher teve várias relações no mesmo dia. Ou seja, quando você não precisa falar nada disso, que você tem um exame certeiro. Só pedir, né? E verificar a paternidade. E o que o STJ está com posição majoritária? Ele está entendendo que a própria mulher pode pegar a peça, isso vale também para a defesa no processo trabalhista, e ingressar contra o próprio advogado. E não adianta o advogado falar, mas eu fiz o que o cliente me pediu. Não, eu brinco com o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, ele que faz a primeira filtragem. São os advogados. E aí a decisão do STJ no sentido, ele tinha que ter filtrado, ele responde por aquilo que ele põe no processo. Mas o processo de família correu em segredo de justiça. Está condenado a dano moral, só o dano não é maior porque não teve repercussão, porque estava em segredo de justiça. Mas não exime a responsabilização pessoal do advogado, né, nesses casos de não respeito ao próprio protocolo em si. Então, acho que a gente tem que ter cuidado na peça. Depois, na audiência, você tem o direito, inclusive, de requerer o adiamento, porque, vamos supor, se você não aplica o protocolo, na sua cabeça você está indo para a audiência como advogado de defesa, você está pensando que quem tem que fazer toda a prova do assédio sexual, ou do assédio moral, ou do burnout é quem? O autor. O autor. Quando você aplica o protocolo, como diz outro, o jogo virou, o jogo mudou. Então, você tem que ter esse direito de ser sinalizado que o protocolo foi aplicado, para você ter todo o direito de fazer essa prova, inclusive até com adiamento de audiência, se você não tiver testemunha naquele momento. Então, acho que é importante o advogado, se precisar, lógico, ele adiou, chega na outra audiência sem testemunha nenhuma, nunca teve testemunha. Aí é um comportamento que fere a boa-fé. Eu estou falando naqueles casos que você é realmente surpreendido. Mas, por exemplo, na Justiça do Trabalho, eu já... Na primeira oportunidade que eu detecto, seja por despacho ou seja em ata, eu já consto, esse feito está sendo aplicado protocolo de gênero, porque as partes já têm noção da questão do ônus da prova. Muito legal. Legal os advogados tomarem conhecimento desse protocolo e dessa aplicação, para não chegar na hora... É obrigatória, né? Sim. O problema todo é que é obrigatório. E eles estão achando assim, não é obrigatório, é uma recomendação. Não é uma recomendação. E o protocolo de gênero, ele vem justamente para tentar igualar, porque por mais que a gente... Porque parece que a gente vive em bolhas, né? A gente pensando que a gente está vivendo em bolhas, mas na verdade hoje a nossa realidade é que as mulheres ainda ganham menos que os homens no mercado de trabalho. Nós, mulheres, ainda estamos morrendo. A cada 6 horas, uma mulher é morta por feminicídio. Então, não dá para a gente ficar numa bolha e achar que os direitos das mulheres estão sendo respeitados, né? O estupro, a cada 15 minutos acontece um no Brasil. Isso dos casos notificados. E lembrando que o maior número é de subnotificação. Então, acho que a gente tem que ter esse alerta que o protocolo não é brincadeira, é um instrumento necessário, não é é necessário. E fazendo valer o princípio da igualdade, equilibrando, fizemos isso no direito do consumidor antes, né? Nós estamos fazendo agora com as mulheres, demoramos para fazer, eu acho, para poder equilibrar realmente a relação, e acho que não tem o que discutir. A mulher é a mais suscetível no ambiente de trabalho, à discriminação, a abuso. Inclusive, teve uma pesquisa recente do próprio TST, que de 2024 para 2025, nós tivemos um aumento de 35% de demandas de assédio sexual no Brasil todo. Sendo que de cada 10 processos, 7 são de mulheres. Ou seja, então é um universo feminino que ainda sofre essas discriminações, esses assédios no ambiente laboral. E até porque, se a gente for parar para pensar, o próprio STF só referendou a questão da legítima defesa da honra em 2021, que foi cessado esse argumento como tese de defesa, né, em razão dos princípios da dignidade, da própria questão do direito das mulheres. Então, é muito recente, se a gente for parar para pensar em 2021, você poder alegar a legítima defesa da honra, é bem complicado, né?
E aí, assim, em 2026 a gente passa por tudo isso e fala, nossa, estamos em 2026, mas assim, há 5 anos atrás... E a gente vai vendo que há todos esses tipos de preconceito, né? Inclusive, se você pegar, tem estudos, isso está no livro Eva, depois eu até posso mandar a capinha para quem se interessar, que até hoje nós mulheres só somos estudados para protocolo de farmácia e medicina quando se refere ao útero e à mama. E aí, as outras doenças, por exemplo, um remédio de dor de cabeça não é testado com mulher? Nossa. Né? Então, você vê como que a gente ainda está, né, nesse retrocesso, ainda no que tange aos direitos das mulheres. Então, eu acho que, na verdade, o protocolo ele é, sim, necessário, porque a gente ainda vive nesses nichos que a gente precisa de uma maior representação e mudança mesmo, de visão cultural mesmo, né, E é importante o advogado ele se apropriar, se aprofundar, para ele entender como é que está sendo aplicado, para não chegar, ser pego de surpresa também, numa audiência, sem estar com as suas provas ali feitas. E eu costumo falar com os alunos, nessa necessidade de a gente estar se aprofundando e de estar estudando, a gente acaba, principalmente na academia, os alunos acabam se preocupando muito com estudar a parte técnica. E a parte técnica é importante, é indiscutível. Mas no direito, até para a gente chegar em evoluções, como o protocolo de gênero, como a NR1, para a gente caminhar no sentido da evolução da sociedade, a gente não pode estudar só a técnica. Nós precisamos estudar também história, filosofia. E aí você trouxe citação de vários livros aqui, falou de vários temas, vários assuntos e autores importantes. E qual é o seu ponto de vista disso, da onde vem isso? Eu sei que você tem um clube de leitura, para que é isso? Como é que funciona? Eu falo sempre que a literatura, ela me salva, sempre. Me salvou no início da carreira, porque eu passei com 25 anos na magistratura, e quando você passa muito nova, você não tem, por mais que eu tenha sido bem precoce, que eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos, com mandado de segurança, e depois fui procuradora 3 anos antes da magistratura, na UERJ, na área trabalhista. Então, na verdade, a literatura, ela salva porque ela traz uma experiência não vivida. Então, acho que a literatura, ela, no início da carreira, ela me ajudou muito, porque aquilo que eu não vivi, eu tinha experiência dentro da literatura. Eu brinco que a literatura faz o voo do simulador. Te põe lá sem você viver. Te põe na Segunda Guerra, te põe numa cena de crime. Não é assim que o livro te leva, né, dentro dessa imaginação? E depois, conforme os anos vão se passando, o cotidiano ele vai te anestesiando. Né? O médico vai anestesiando, o advogado, não é? Você vai ficando cascudo ali, né? Então, aí a literatura vem de novo, porque a literatura geralmente ela é atravessada pelo excesso ou pela falta, e geralmente a gente se apega mais à falta, nós humanos, né? E quando eu falo a falta, é a falta de educação, a falta de moradia, a falta da proteção dos direitos sociais. Então, vem a literatura de novo e vem como um ato de quê? De memória, né? Para você se lembrar e fazer o exercício que tanto falta hoje da empatia. Então, acho que a literatura, ao mesmo tempo que ele te traz o novo, ele te traz o velho. E aí você consegue, de novo, fazer esse exercício de empatia dentro Aí eu acho que em qualquer profissão, dentro da magistratura, dentro da medicina, que a gente precisa se encantar, né? Eu falo isso porque o professor, eu acho assim, quando eu tenho uma aula boa, quando eu tenho um espanto, né? Rubem Alves falava isso, que ele fala muito. O que você quer mais na vida? Eu quero espantar as pessoas. Aí as pessoas riam. Mas por que você quer espantar as pessoas? Porque o aluno que está descobrindo um conhecimento novo, uma criança, ele fica encantado. Então, acho que a gente está precisando voltar com esse encantamento. E muitas vezes o encantamento só vem dentro da literatura. E eu acho que ela traz também um exercício de escutar, porque hoje as pessoas estão muito falantes e estão ouvindo pouco. Então, aí Rubem Alves de novo fala o direito da escutatória, que seria o que é a escuta qualificada. Então, quando a gente está dentro de um protocolo de gênero, quando a gente está dentro do risco psicossocial,
Quando a gente está numa justiça itinerante, que a gente leva a justiça do trabalho, por exemplo, a locais que não têm acesso à justiça, a gente está dentro desse lugar, a gente é responsável por essa escuta ativa. E essa escuta ativa, a gente precisa de empatia. E como que a gente adquire empatia? Alguns pela religião, outros pela literatura e assim vai. E a literatura consegue, é o que você falou, né? Colocar a gente um pouco no lugar do outro em realidades completamente diferentes. A gente consegue se transportar para um ambiente de guerra sem estar lá, na necessidade de uma criança pobre, na necessidade de uma mulher. Isso é muito interessante. E o que você falou é a nossa vida, né? A gente começa na experiência e depois a gente vai ficando endurecido. Adoecido. E no direito, que a gente vê muita coisa repetidamente, se a gente não voltar para relembrar nossas memórias e não criar empatia, a gente vai criando aquela casca, né? E falando nisso, vou te cutucar em direito de família, que eu jogo isso nas minhas aulas de direito e trabalho. Porque, por exemplo, quando a gente fala na questão do protocolo de gênero, a gente também tem uma teoria chamada teoria do impacto desproporcional. O que seria essa teoria? Essa teoria começou lá nos Estados Unidos, são discriminações indiretas, imperceptíveis a olho nu, que a princípio você não verifica que está sendo discriminação por gênero. Isso é muito comum no pré-contrato. Você até falou, mas se tiver uma doença eu não vou contratar. E aí o que a gente começou a observar? Que no pré-contrato, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, você vai falar, mas aqui não tem discriminação nenhuma. Contrato, homem ou mulher, para trabalhar no RH, horário comercial, a pessoa tem que ter disponibilidade de horário, possibilidade de transferência e possibilidade de mudança de residência. Quando você pega esse RH, um RH fixo, burocrático, de uma única empresa que não tem filial, que não faz treinamento. Então, por que será que ela falou que tem que ter flexibilidade de horário? Para que será que ela falou que tem que ter mudança de residência? Então, quem é o público que já estaria fora dessa contratação? Mulher, com certeza. Mulher e, sobretudo, filho, a mãe solo. A mãe, Né, que é a grande parte da população nossa. Então, você vê que uma conduta altamente neutra, ela traz uma violação de um direito dessa mulher. Discriminatório. Outro caso que aconteceu foi até o TJ anulou esse edital desse concurso para professor, salvo engano, na cidade de Macaé, onde exigia para cargo de professor somente para as mulheres a ultrassom de mama e a mamografia digital. E se você olhar, mulheres acima de 35 anos, não tinha qualquer similar para o homem. Aí entraram com a demanda, o TJ aplicando o protocolo de gênero, retirou essa cláusula do edital, que é muito importante. Aí que eu falei que eu ia te cutucar, a lei de alienação parental, que para mim é uma lei altamente inconstitucional, que eu acho que ela foi feita, não sei, desculpa a expressão, sem um rigor científico, e também nessa pesquisa da responsabilização dos advogados do STJ, tem uma pesquisa demonstrando que a cada 10 casos que é utilizada a alienação parental, a lei, elas não são utilizadas na finalidade originária da lei. Ela vem 9 de 10 para fazer retaliação contra essa mulher, ou seja, retaliação de gênero. Então, eu acho que fica um alerta aí para os operadores da área do direito de família para a gente repensar essa legislação aqui, porque não é comum de 10, a cada 10 casos, 9 seja justamente para impedir, né? E geralmente mães que sofreram violência doméstica, que estão com medidas protetivas, que estão enfrentando, vamos dizer assim, a lei de alienação parental no reverso, que isso também encaixaria dentro dessa teoria do impacto desproporcional, que em princípio ela é muito boa, ela não fala que é o homem ou a mãe que está fazendo, instigando essa alienação, mas que no fundo ela só trata nesses 9 de 10 contra a mãe ou contra avós. E isso está na pesquisa também, desvirtuando o intuito original dessa lei. Mas aí eu acho que vem também, nós já falamos, que é o filtro do advogado. Eu sou um pouco contra a criação de lei, sabe? Falo com meus alunos, a gente conversando da aula primeiro período, qual a solução para tal coisa? Todo mundo acha que a solução é criar uma lei para isso, uma lei para aquilo. Eu sou contra a criação de lei. Lógico que a gente precisa, mas eu acho que quanto mais a gente se apropria da literatura e
do conhecimento, da cultura e do se colocar no lugar do outro, você consegue ter um embasamento maior para fazer esse filtro. E eu acho que parte do advogado é essa responsabilidade. Porque eu enxergo os dois lados. Dentro da família, nós temos a má utilização da lei da alienação parental por parte dos maridos e homens, e nós temos a má utilização da medida protetiva por parte das mulheres também. Lógico que é uma medida, assim, importantíssima, que é necessária, mas dentro do direito de família a gente vê sendo utilizada assim como a alienação parental como arma ali de troca. E o judiciário, no volume que ele tem, a gente acaba vendo muito deferimento de medida que se arrastam por anos que na verdade não tinha fundamento. Mas eu acho que chega nesse ponto porque o filtro ali do advogado, tipo, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui você está errado, o filtro de orientação ele acaba perdendo. E é isso que a gente precisa, a gente bate muito aqui com os nossos alunos. Aí já bate uma outra questão, né? Que é a questão da ética, Sim. do compromisso profissional, do tipo de profissional que você quer entrar dentro do mercado de trabalho. E essa responsabilização pelo protocolo de gênero talvez possa vir dar essa freada, porque o advogado ele também fica um pouco ali atrás do cliente, né? A responsabilidade do cliente, a condenação por litigância de má-fé é do cliente, o advogado fica ali um pouco por trás. Porque não tem a condenação pessoal, exatamente, né, do advogado em litigância. Hoje o STJ, majoritário, entende que a gente não pode fazer essa aplicação. Mas o protocolo direta. Veio abrindo essa portinha, né? Não da litigância. Mas de uma ação autônoma de danos morais. E acho que talvez seja uma porta para poder ter um pouco de responsabilidade para o advogado, porque ele tem que ter esse filtro, em orientar o cliente que pode, que não pode, ou até onde é o limite, porque realmente as duas leis são usadas ali como arma no direito de família. Eu não posso falar muito, né, do direito de família, se são realmente utilizadas como arma, mas o que a gente vê é que alguma coisa assim não está fluindo de forma correta, né? E aí acontece que nos casos que a gente precisa aplicar, e talvez isso aconteça também no direito do trabalho, nos casos que a gente precisa aplicar, aí a lei acaba perdendo o crédito, cai em descrédito, perde a força, porque a maioria utiliza da forma incorreta. E na verdade o protocolo nada mais é que direitos humanos, né? Sim. Tanto o protocolo também, que é obrigatório de raça, ele é tratado com viés de direitos humanos. Então, acho assim, não tem como espernear e falar assim, eu não quero que se aplique. Não vai ter como, né? E é a evolução natural da sociedade. A gente veio de ver que você trouxe o traço histórico perfeito. Viemos de evoluções de doenças físicas até chegar no mal da atualidade. Mas da atualidade, eu ainda falo que era para ser antes. Mas como fomos atravessados pela pandemia do Covid, ele demorou um pouquinho mais para acontecer, porque é o mal do século. É o mal do século, não tem... E o ambiente de trabalho tem que proteger todas todo o nosso corpo, né? Todos os nossos sentidos. E a nossa até nossa emocional, com certeza. Como dica, tem uma série que ela é muito interessante, que você consegue ver especialmente o personagem que está adoecido, saúde mental individual, e tem personagem adoecido, saúde mental coletiva. Não sei se alguém já assistiu O Urso. É uma série de uma cozinha, né? A pessoa trabalhando em cozinha. E tem a parte daquela cozinha altamente regrada, né? Milimétrica, de chefe, e tem a cozinha fundo de quintal, né? E o personagem atravessa esses dois tipos de ambiente. Aí eu não vou contar para não dar spoiler. E aí você consegue verificar, vendo a série, nossa, isso daí é saúde individual, a empresa não tem nada a ver com isso. O Urso, The Bear, Netflix? Né? Não, eu acho que ela tá na Disney. Acho que estava na Apple TV, mas eu acho que agora ela tá na Disney. E outro episódio que eu também recomendo para você, acho que é muito interessante você ver sobre saúde mental e saúde individual, e é muito interessante que ele é muito contemporâneo, com todos esses streams, com plano de saúde. Ele faz quase uma brincadeira, mas muito séria, dessa sociedade que a gente vive. São pessoas normais. É o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror. Então, acho que é bem interessante as pessoas olharem como que as pessoas entram no fluxo do consumo mais e mais, e coisas que as pessoas começam a fazer até numa sociedade de espetáculo via internet, porque aí quando ele não começa a ter dinheiro, ele começa a ir para a internet e fala assim, vou arrancar um dente ao vivo. É uma coisa bem pesada, porque você vê, e é baseado em fatos reais, como que as pessoas se superam, né, nessa questão do... Ficam cegas também. Ficam cegas, Nossa, muito legal. Pega as dicas da doutora Monique. Doutora, assim, falamos de muita coisa. Eu acho que a gente vai
precisar marcar um novo dia, você trazer outras coisas, outros temas. Foi muito legal, muito esclarecedor. Tenho certeza que os nossos alunos conseguiram abrir a mente aí para NR1, para o protocolo de gênero, para aguçar a curiosidade ali de pesquisar um pouquinho. Acho importante a gente já falar o que nós falamos já. Que não tem mágica também na NR1. Tem um monte de gente vendendo um monte de coisa na internet aí. Acho que não tem mágica. Eu acho que vai ter que fazer o gerenciamento com profissionais adequados, né, de acordo com o seu nível de risco. E para os empresários, eu acho que também, principalmente os pequenos empresários, tomarem cuidado com as soluções prontas. Porque a venda é muito boa. Então pode ser que você caia numa solução pronta, vou comprar um pacotinho aqui de R$200 para fazer a saúde mental da minha empresa e vai receber a condenação. Vai receber a condenação na frente, porque não está adequado ao tipo de risco que ele coloca, né, os empregados. Então, assim, só te agradecer pela sua participação, foi muito bom, mas eu não posso deixar você ir embora sem antes você dar um recado diretamente para essa câmera, para quem está assistindo a gente. Eu sou uma entusiasta da Justiça do Trabalho, não preciso falar isso, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho ela é bem de vanguarda, porque ela trata dessas formas com rigor. A própria questão da NR1, quando entrar em vigor, da mesma forma os protocolos, seja de gênero e raça, estão sendo aplicados, da mesma forma os precedentes vinculantes, né, que a gente nem chegou a comentar aqui, mas agora a gente tem uma série de precedentes vinculantes que são obrigatórios dentro da Justiça do Trabalho, até por causa dos conflitos de massa, foi uma forma de trazer uma segurança maior e maior agilidade dentro dos processos. Há algumas críticas sobre a questão do precedente, se engessaria ou não o primeiro grau, mas eu acho que, em razão do quantitativo de processos que a gente lida, algumas matérias têm que ser através de precedente mesmo, e a gente ressalva o nosso entendimento pessoal, se for o caso. A questão também que a Justiça do Trabalho sempre foi precursora também na questão da síndrome de burnout, como tratamento equiparado a acidente de trabalho, eu acho que é muito importante, que é uma nova perspectiva, até porque em 2022 ela foi dentro da Organização Mundial de Saúde, integrou dentro dessa regulamentação, né, da questão do benefício previdenciário, da incapacidade temporária e até mesmo definitiva decorrida do burnout. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela sempre acompanha muito a sociedade. Agora, a gente está vivendo um impasse também da pejotização. Vamos ver o que vai acontecer aí na frente. Eu acho que vai ser um divisor muito grande também, né? Lembrando que a própria lei da reforma ela já tinha a possibilidade de ter a negociação pelo empregado. Quando ele tinha um nível superior e ganhava acima de 2/3 da Previdência, ele tinha a possibilidade de fazer a negociação contratual, independente de ser empregado ou PJ, né? E deixar claro que a Justiça do Trabalho ela não é contra a pejotização, a gente é favorável da pejotização verdadeira, a PJ verdadeira. O que a gente não concorda é com a fraude. Que está lá no artigo 9º da CLT, né? É óbvio, se a pessoa ela quer trabalhar como autônomo, né? Ok, agora só não entra na minha cabeça um autônomo que não tem nenhuma autonomia, né? Você tem um autônomo, mas ele não tem liberdade de horário, ele não põe preço naquilo que ele faz, né? Ele tem uma subordinação direta. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho não é contra a pejotização, ele é até favorável da pejotização verdadeira. Né? O que a gente luta é não deixar a fraude virar regra, né? Mas aí vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Até porque, de repente, a sociedade, como diz Bichurran de novo, vive a sociedade de performance. E muita gente acha que pelo fato de ser PJ ele é um empreendedor. Só que na minha época que eu estudei, para você ser empresa, empreendedor, você teria que ter no mínimo capital, insumo e tecnologia e mão de obra. E quando você olha os requisitos, você não está enquadrado nessa empresa. Mas eu acho que aí é um pêndulo, né? A própria Justiça do Trabalho e a sociedade. E ela acompanha muito a sociedade. Então, a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo, mas eu acho que tem bastante coisa já acontecendo na Justiça do Trabalho hoje. Já tem muitos assuntos para você voltar aqui. Não dá para a gente entrar em tudo, já tem né? muito assunto para você voltar. E olha, eu arrisco a dizer, a gente já tem mais de 30 episódios gravados, né? Que foram ao ar do nosso podcast. Eu arrisco a dizer que você está inaugurando um tema do direito do trabalho.
Eu acho que nós não tivemos ainda. Salvo engano, eu acredito que a gente não tenha. Então você tem que voltar mais vezes. A gente falar de direito do trabalho. E já que é o recadinho final, convido também a todo mundo conhecer o clube Isso da aí. Monique, na página do LFG em Anguera. E na minha página pessoal, você também é redirecionado. É um encontro virtual que acontece uma vez por mês. No mês anterior, a gente faz uma seleção de 3 livros e o mais votado no grupo de WhatsApp é o que a gente lê. Eu, inclusive, não voto para não influenciar. E aí, depois, a gente faz o debate. Eu brinco que o clube já tem vida própria, eu sou apenas uma mediadora, porque não é clube de literatura, eu sou professora de história, de letras, de filosofia, eu sou apenas uma pessoa que gosta muito de ler. Eu brinco que o clube não é terapia, mas ele acaba sendo terapêutico, porque as pessoas se identificam. Cada ano o clube é temático. Esse ano é o clube das estações. Que seriam as estações? As estações do ano. Então a gente está dividido em verão, agora a gente está indo para o mês do outono, né? Amanhã, o encontro do clube é o livro As Perfeições, que é um livro bem contemporâneo, que trata do vazio existencial na era das redes sociais, que a gente está vendo os nômades digitais, né? A gente vai tratar dos nômades digitais, dessa questão até que ponto a tecnologia ela vem para o bem ou para o mal, e sobretudo esse vazio, né? Por que a gente se sente tão vazio, cercado de tantas coisas de consumo? Sim. Então vai ser o tema desse mês de março, né? Muito que a gente legal. vai encerrar. E qual que é o seu arroba, seu Instagram? Monique .Kozlovski. Nossa, como é que escreve? Você digitar, você acha. Kozlowski. No KOZ já achou. Já achou. Você põe KOZ, vai te direcionar. Entendeu? E aí eu deixo o convite para quem quiser conhecer o clube de leitura, porque outra coisa importante também, a gente lê sempre livros mais finos, a gente não lê calhamaço, porque a intenção é criar o hábito, é você fazer o clube uma porta de entrada para a literatura. O clube, vou até falar porque as pessoas sempre perguntam, é só para advogado, estagiário de direito? Gente, o meu público maior é esse, porque eu trabalho nessa área. Mas o clube é totalmente eclético. Nós temos, tem uma procuradora da República no clube, tem médica, tem fisioterapeuta, tem estudante, né? O clube é eclético, é para quem gosta de ler, né? É um espaço muito legal, porque, incrível que pareça, as pessoas respeitam a opinião do outro, às vezes é uma opinião muito diferente, né? O clube tem essas regrinhas, porque, na verdade, a gente também precisa, através do clube, fazer o exercício da tolerância, que a gente hoje não está vendo no dia a dia, nem nas audiências, nem no cotidiano, né? Então, acho que o clube, ele possibilita de novo, o exercício da empatia e tentar tolerar mais os outros com os nossos defeitos, né? Que eu brinco que nós, mulheres, né? A maioria que está assistindo a gente aqui, de repente, são mães fora da caixa, né? São mulheres que correm como os lobos, e nós, mulheres, temos um dever de casa. Nós temos que ter a coragem de ser imperfeita, né? É isso que a gente precisa. Legal. Então, ó, já pega essa dica, corre lá no Instagram da doutora Monique KOZ, não vou falar o resto, você vai achar. Vai procurar sobre o clube de leitura, e também tem vários cursos que a doutora Monique dá, atualização em direito do trabalho, prática trabalhista, né? Então, e o clube é muito baratinho, eu só cobro um valor porque eu preciso de 2 pessoas me assessorando no chat. Então é R$20, é um valor simbólico, é só mesmo para eu repassar, o clube eu não tenho finalidade lucrativa nenhuma para eu repassar para essa secretária que me ajuda, né? E eu tenho também uma pessoa que faz consultoria, que nem fica em Volta Redonda também, para atualizar os conteúdos do clube também, que a gente precisa sempre, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente sempre trabalha em equipe. Muito legal, um valor pequenininho para um ganho absurdo. Muito legal. E é isso, chegamos ao fim. Doutora Monique vai voltar com certeza, a gente vai agendar. E para você que está assistindo a gente, toda quinta-feira, 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, sugestão de participante, manda lá, direito@foa.org.br, que vai ser um prazer responder todos vocês, e comenta muito aqui e manda nosso vídeo, nosso canal para todo mundo que precisa estar sempre se atualizando no direito, e não só no direito, em todas as informações que a gente traz aqui. E até quinta que vem. Tchau, tchau.